Do Senhor, meus irmãos, eu quero hoje estar compartilhando uma palavra no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. É interessante que Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes na sua velhice. E ele, diante de tudo o que havia vivido na presença do Senhor, com a sabedoria que adquiriu quando pediu a Deus, ele chega na seguinte conclusão: que devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. É interessante que ele usa esta fase do homem ou da mulher, porque se nós observarmos, tudo o que vamos fazer quando estamos nesta fase da mocidade, a nossa recuperação diante do desgaste é muito mais rápida. Qualquer homem ou mulher, quando é moço, por mais difícil que seja a sua jornada ou a sua situação, ele irá se recuperar mais rápido. E ele consegue aceitar com muito mais facilidade diante da velhice. E o interessante é que ele vem dizer que antes que cheguem os dias maus, a qual dirás, não tenho neles prazer. E o dia mau, irmãos, ele chega. O dia mau é aquele onde nós não vemos saída para nada. O dia mau é aquele onde tudo que nós passamos, nós não vemos esperança de uma melhora. Pelo contrário, qualquer problema que enfrentamos, a tendência no dia mau é sempre olharmos com um olhar pessimista. E o interessante diante desta palavra é que eu me lembro da vida de Jó. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 5, que Jó, depois de decorrido o tempo que os seus filhos davam banquetes, Jó os chamava e os santificava. A Bíblia diz que Jó fazia um holocausto e falava: se acaso os meus filhos no seu coração pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente. O altar trazia intimidade de Jó para com Deus. E aí nós vamos ver que esses momentos são comparados com o tempo da mocidade, porque não vemos problema, não vemos dificuldade, não vemos situações difíceis. Mas o dia mau ele chegou. E a Bíblia diz que tudo foi tirado de Jó. Os seus filhos, os seus bens. E a única coisa que o sobrou foi feridas e um caco de telha. E a Bíblia vai nos dizer que diante desta situação, a sua mulher olha para ele e diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. O que eu quero falar para você e chamar a atenção é isso. A Bíblia faz referência dos filhos e de Jó. Mas da mulher de Jó, a Bíblia não nos diz. Aquele que não está diante do altar, diante dos dias maus, ele pensa em murmurar, amaldiçoar e quer morrer para que aquela situação termine. Mas quando Jó tinha bens, quando Jó tinha seus filhos, ninguém falava em morte. Ninguém falava em maldição. E é aí que está a diferença. Porque nos dias da mocidade é difícil lembrarmos do nosso Criador. Porque temos compromissos maiores, que é de usar aquilo que temos. E uma coisa que eu aprendo: buscar o reino de Deus e a sua justiça fica difícil quando as demais coisas vêm fácil. Mas Jó, ele é diferente por quê? Porque ele constantemente estava no altar apresentando os seus filhos a Deus. E isto gerou em Jó uma intimidade. Ele lembrava do seu Criador nos dias bons, no tempo da sua mocidade.
E quando chegou os dias maus, e a sua mulher pediu para ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele diz: como fala uma louca mulher, tu falaste contra Deus. Eu aceitei o bem de Deus com prazer e o mal eu não iria aceitar. Tudo que eu tenho é de Deus. Deus, ele me deu e ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a diferença de um homem que tinha intimidade com o Senhor, construiu um relacionamento tanto nos dias bons. E agora, diante da dificuldade, ele diz: o Senhor é Deus na minha vida. Então que possamos hoje, enquanto estamos bem, lembrar do nosso Criador. Porque, irmãos, uma coisa é certa: os dias maus, ele vem para mim e para você. E o detalhe é, quando ele chegar, estaremos preparados? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te apresentar neste momento, Senhor, esta vida. Esta vida, ó Pai, que talvez nestes momentos, Senhor, a qual ainda não está passando por momentos difíceis, não tem lembrado, ó Pai, de Ti. Eu te peço, ó Pai, nesta hora que possamos construir um relacionamento, ó Pai, contigo. Que possamos, ó Pai, buscar intimidade com o Senhor agora. Porque quantos, ó Deus, têm passado pelos dias maus e não têm visto prazer, ó Pai, na vida. Eu te peço, ó Pai, nesta hora, Senhor, repreenda todo espírito, ó Pai, que tem tentado, Senhor, contra esta vida. Falando, ó Pai, neste momento difícil que o Senhor não a ama. Tentando, ó Pai, colocar no coração e na mente que o Senhor, ó Pai, esqueceu. Eu te peço, ó Pai, nesta hora, nos dias maus, Senhor, ficamos fragilizados. É por isso, ó Pai, que eu te peço, nos ensina, Senhor, a construir um relacionamento contigo nos dias da mocidade. Nos ensina, Pai, e nos mostra como lembrar do nosso Criador nos momentos bons. Para que quando os momentos maus chegarem, possamos entender que o Senhor está conosco. Oh Deus, quantos homens e mulheres, ó Pai, só querem lembrar do Senhor quando estão passando por um momento difícil. Mas eu te peço, ó Pai, nesta hora, altar gera intimidade. Então que possamos, ó Pai, te buscar neste momento. E que possamos, ó Pai, entender que o Senhor é um Deus fiel e que zela pelos teus. E sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Então continua, Pai, a trabalhar na nossa vida. Opera o milagre no nome do Senhor Jesus. Amém.